Alô, meus amigos, eu sou o Paulo Briguet, o cronista dos Sete Leitores, e hoje vou falar sobre a vida e a obra do genial Dalton Trevisan, o vampiro de Curitiba. Segurem-se nas cadeiras, porque Briguet Sem Medo está começando agora. No último dia 9 de dezembro, nós perdemos Dalton Trevisan. O escritor curitibano Dalton Trevisan morreu aos 99 anos na cidade que sempre o inspirou e que ele imortalizou na sua obra literária. Dalton Trevisan, em 1968, numa raríssima entrevista que ele concedeu ao seu amigo e colega de ofício Luiz Vilela, Dalton Trevisan disse: escrever é uma atividade inútil, mas para mim é a menos inútil de todas e a que me faz continuar vivo. E qual a compensação de escrever? Uma frase boa que a gente cria, uma imagem, coisas assim que agradam no momento e no dia seguinte já nos deixam insatisfeitos. O escritor troca a sua vida por nada. Será que o Dalton Trevisan trocou a sua vida por nada? É o que nós vamos pensar hoje. Dalton Trevisan era um gênio da literatura. É a primeira coisa que nós precisamos dizer. Dalton Trevisan era um gênio da literatura. E para nós que vivemos no Paraná, para quem vive em Curitiba, é de se pensar, olha, nós tínhamos um dos maiores escritores do nosso tempo vivendo aqui, ao lado de nós, perto de nós. Dalton Trevisan era um dos maiores escritores do nosso tempo, sobretudo se pensarmos no gênero conto, que foi o gênero que o consagrou. Dalton Trevisan viveu aqui em Curitiba, imortalizou a cidade de Curitiba nas suas obras. Ele nasceu no dia 14 de junho de 1925. Então completaria no ano que vem agora 100 anos. 14 de junho de 1925. Ele se formou, estudou no Colégio Estadual do Paraná, depois se formou em Direito pela Universidade Federal, exerceu por cerca de 7 anos a advocacia, mas desde muito jovem a sua grande paixão era a literatura. Ele chegou a lançar 2 livros, nos anos 40 ainda, 2 livros que ele renega, que inclusive ele não permitia qualquer menção a esses 2 primeiros livros que ele publicou na juventude. A sua verdadeira estreia na literatura se deu com o livro Novelas Nada Exemplares, de 1959. Com esse livro, ele já fez grande sucesso e ganhou o prêmio Jabuti, conferido pela Câmara Brasileira do Livro. Esse é um livro excepcional. Eu estava relendo, inclusive, alguns contos. Tem um conto dele magistral nesse livro que é intitulado Últimos Dias, em que ele fala sobre a morte da sua avó. É inspirado na morte da sua avó. É um conto magistral, assim, em que lá vemos um escritor completo. Um escritor completo que domina plenamente a arte do conto. Quando eu vim para o Paraná, quando eu me mudei para Londrina, em 1989, meu pai me disse assim. Meu pai, que era um grande leitor, disse: olha, lá no Paraná existem 2 grandes escritores, Dalton Trevisan e Domingos Pellegrini. Ele me falou isso. E ele me deu um volume, uma antologia de contos, da qual fazia parte o Dalton Trevisan. E eu li aqueles 3 primeiros contos do Dalton Trevisan nessa antologia. Foi de um concurso nacional de contos organizado pelo governo do Paraná em 1968 que o Dalton Trevisan ganhou. E eu li então aqueles 3 primeiros contos do João e da Maria, que me conquistaram no primeiro momento. E desde aquele instante eu me tornei um leitor voraz de tudo que o Dalton Trevisan escrevia. O Dalton, antes mesmo de estrear na literatura com Novelas Nada Exemplares, ele já havia feito algo muito importante aqui no Paraná. Ele lançou a revista Joaquim, que foi
publicada entre 1946 e 1948. Quer dizer, uma revista literária em que grandes nomes da literatura brasileira escreveram. Tinha lá ensaios do Antônio Cândido, do Otto Maria Carpo, poemas do Carlos Drummond de Andrade, de outros grandes nomes da literatura brasileira, traduções de autores, de grandes autores como Joyce, Proust, Kafka. Então foi uma revista realmente muito importante que o Dalton Trevisan editou aí nesses anos, né, entre 1946 e 1948. Então essa foi a primeira contribuição, mas a sua grande contribuição foram as suas obras, as suas coletâneas de contos. Eu destaco aqui, além do Novelas Nada Exemplares, que é de 1959, um livro espetacular que é Cemitério de Elefantes, de 1964. O Vampiro de Curitiba, de 1965, que lhe deu o apelido pelo qual ele ficou conhecido internacionalmente, né? O Vampiro de Curitiba, que é o nome de um dos seus personagens. O Pássaro de Cinco Asas, de 1974. E ele foi produzindo, assim, a produção do Dalton Trevisan era impressionante. Inclusive, nos anos 90, né, ele lançou Em Busca da Curitiba Perdida, 1992, e um volume que eu acho fantástico, que é o volume de contos Aé. O título é esse, Aé, de 1994, que é uma verdadeira joia, uma obra-prima da literatura minimalista. E nesse sentido também tem o livro 111 Ais, lançado em 2000. Quer dizer, a produtividade do Dalton Trevisan era impressionante. Ele era um escritor prolífico e também perfeccionista, porque ele sempre estava revisando as suas próprias obras. E até agora, aos 99 anos de idade, ele estava revisando, vejam só, ele estava revisando o lançamento das suas obras completas no seu centenário, que seria agora em 2025. 99 anos de atividade, 99 anos de literatura. E um homem absolutamente avesso a badalações e aquela vida chamada vida literária, né? Não, ele se interessava por literatura. Ele não queria ser uma celebridade. Para ele, para o Dalton Trevisan, a obra era muito mais importante do que o autor. Tanto é que ele venceu grandes prêmios da literatura, como o Prêmio Camões, que é o maior prêmio da literatura de língua portuguesa, em 2012. E ele não foi receber o prêmio, ele enviou uma representante da sua editora, né, para receber o prêmio. Quer dizer, era um homem absolutamente reservado. E daí as pessoas o chamavam de Vampiro de Curitiba, né? Absolutamente reservado. Tanto é que eu não vou usar aqui fotos que o Dalton Trevisan não tenha permitido, tá? Que ele permitiu que se fizessem algumas fotos, mas veja, ele tinha uma amizade muito grande com outros nomes da literatura, com Otto Lara Rezende, com quem ele manteve uma correspondência por muitos anos. Otto Lara Rezende, Rubem Braga, Luiz Vilela, Fernando Sabino, vários desses escritores, né, da sua geração eram amigos do Dalton Trevisan. E eu digo uma coisa para vocês com toda a certeza, meus amigos, com toda a certeza. O Dalton Trevisan, ele era um escritor de nível universal. Nós podemos colocar a obra do Dalton Trevisan ao lado da obra dos grandes contistas da literatura universal, como Chekhov, Maupassant, Kafka, Borges e o nosso Machado de Assis. Viveu aqui em Curitiba e, para você que está me ouvindo agora, para falar sobre Curitiba, né, não é só um grande escritor que a gente tinha aqui, a gente também tem uma grande jornalista aqui em Curitiba. O nome dela é Cristina Graham. E hoje, vou fazendo um parêntese aqui na minha homenagem ao Dalton Trevisan, eu queria dizer para vocês o seguinte: a Cristina Graham está de volta à Gazeta do Povo, meus amigos. É isso mesmo. Essa é a boa notícia que eu tinha para dar hoje para vocês, tá? Em janeiro agora ela reestreia com um novo projeto exclusivo aqui para reforçar o compromisso da Gazeta com a verdade e a independência. A Gazeta então encerra o ano com esse grande presente para você. E mais, para a gente manter esse projeto, para a gente
conseguir trazer a Cristina e para manter outros projetos do jornal também, a gente está liberando aí uns 50% de desconto na assinatura. Você pode assinar a Gazeta por apenas R$ 12,90 por mês, né? E terão acesso ao melhor time de colunistas do Brasil. A Cristina Graham voltou. Isso é muito bom, né? Mas vamos continuar aqui com a nossa homenagem ao Dalton Trevisan. Olha, o Dalton Trevisan imortalizou a cidade de Curitiba. Os seus personagens, os seus enredos, a sua literatura, que muitas vezes é chamada de sarcástica e que tem uma visão bastante realista e até mesmo cruel da natureza humana, da natureza decaída do ser humano. Então, essa literatura acabou imortalizando a cidade de Curitiba. Então, poucos escritores na literatura universal têm uma relação tão intensa com a sua cidade. Dalton Trevisan tinha essa relação com Curitiba, da mesma maneira que James Joyce tinha essa relação com Dublin, da mesma maneira que Dostoiévski tinha essa relação com São Petersburgo e da mesma maneira que Kafka tinha essa relação com Praga e que o nosso Guimarães Rosa tinha com o sertão, né? Essa figura universal do sertão. Curitiba era o universo de Dalton Trevisan. E nós tivemos o privilégio de acompanhar, né, essa trajetória. 99 anos de literatura, 99 anos de uma obra que já é imortal. Porque se ele perguntava ali, né, na sua entrevista, aliás, se ele afirmava na sua entrevista ao Luiz Vilela, o escritor troca a sua vida por nada. Eu me permito discordar. Com a sua licença, querido Dalton Trevisan, você trocou a sua vida pela imortalidade. Até a próxima. Briguei Sem Medo vai ficando por aqui e a gente se vê.